Boa tarde, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, amigos da Escola Jesus Cristo, participantes da página da Escola Jesus Cristo no Facebook. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesta tarde de terça-feira para fazermos uma breve reflexão a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com a ajuda dos amigos e benfeitores espirituais, dos espíritos superiores e hoje, em especial, de Emmanuel, nosso benfeitor, nosso professor, e dando continuidade ao serviço que é feito nas tardes de terças, quartas e quintas-feiras, às 16 horas, serviço denominado Irmãos de Célia Lúcius, nós vamos ler para a preparação para a prece inicial um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21, e depois um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. É um trecho do item 25. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21. E o trecho do item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Essa mensagem, o item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é assinada por François de Geneve. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, nossos anjos guardiães, espíritos familiares e simpáticos, enfim, todos que labutam por nós em razão de vosso amor, de vossa misericórdia, de vossa paciência para conosco, pedimos a todos vós a inspiração, a bênção, a luz, para que neste momento possamos nos sintonizar com todos vós e limpar as nossas mentes, os nossos corações das aflições, das preocupações, dos temores que nos acometem e assim podermos apreender da melhor forma as lições que nos serão trazidas na tarde de hoje. E em razão disso, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a reflexão desta tarde. Que assim seja. Meus irmãos, antes de nós começarmos a leitura e a reflexão do texto de hoje, cumpre-nos fazer um breve esclarecimento, porque apesar de nós termos certeza de que muitos irmãos sabem dessa informação que nós vamos passar agora, muitos outros não sabem, e em razão também do número de espíritas novos que tem acontecido, pessoas a cada dia
tornam-se espíritas em razão da consolação, do esclarecimento que a doutrina traz para todos nós. Então, cabe-nos esse esclarecimento em relação a esse livro, que é o Livro da Esperança, livro de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E esse livro, ele foi feito, ele foi escrito, ele foi ditado por Emmanuel por ocasião do centenário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos os capítulos do Livro da Esperança são comentários que Emmanuel faz a algum trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que nós leremos e sobre o qual refletiremos hoje, que é intitulado Em Louvor da Alegria, ele comenta, é um comentário de Emmanuel, ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. Por isso, tem como epígrafe esses dois trechos que nós lemos, o versículo 21 do capítulo 6º do Evangelho de Lucas, em que Jesus nos exorta, e faz uma promessa para todos nós de que nós seremos bem-aventurados se sofremos, se padecemos alguma agrura, algum sofrimento neste mundo. Por quê? Porque isso é a causa, embora nós saibamos, nós espíritos, que isso é a consequência de atos anteriores, mas é a causa para uma felicidade futura. Por quê? Porque nós, sofrendo, nós estamos expiando, como sabemos, o nosso passado delituoso, e estamos sendo provados para mundos futuros, para vidas futuras, encarnações futuras, mais amenas, mais ditosas, mais felizes. E o item 25 do capítulo 5º, que é essa mensagem de François de Geneve, cujo título é A Melancolia, é exatamente o item que o Emmanuel comenta nesse capítulo Em Louvor da Alegria, o capítulo 11 do Livro da Esperança. Então, leiamos o texto e depois façamos uma reflexão sobre ele. Em Louvor da Alegria. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra.
e possuis 2 mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil, e sem orelhas, 2 pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Meus irmãos, eu tenho usado uma frase repetidamente, que eu vou usar mais uma vez aqui. Que texto de Emmanuel! Que texto! Não poderia deixar de ser mais apropriado ao momento em que nós estamos passando por todo esse sofrimento, esse isolamento, né? Aflição, preocupações, medo. E, apesar de tudo isso, é a exortação que Emmanuel está nos fazendo aqui. Não devemos nos entregar, né? Cruzar os braços e não fazermos absolutamente nada, não pensarmos de forma positiva, apesar de tudo que estamos passando. Apesar de todas as mortes, né, as desencarnações que têm acontecido, alguma pessoa conhecida nossa que desencarnou ou que está, né, acometida da Covid-19, da doença causada pelo coronavírus, né, e muitas outras também, né, que têm desencarnado nesse período, pessoas que têm entrado num estado de depressão, né, de pânico. Tudo isso está relacionado a essa questão que Emmanuel está nos trazendo aqui. A tristeza, o medo, né, a ansiedade, tudo isso. Só que nós, apesar de convivermos com essas emoções, nós
principalmente, como diz Emmanuel aqui, nós cristãos, não é que nós, como muitos, inclusive, irmãos nossos, né, que não são espíritas, dizem muitas vezes que nós somos, né, insensíveis, que nós somos masoquistas, que nós somos adoradores do sofrimento, né? Não, meus irmãos, muito pelo contrário, né? Muitos de nós, por entendermos que tudo isso é passageiro e é consequência de nossos próprios atos, não é que nós nos tornamos insensíveis, nossos corações, né, se endurecem, né, se enregelam, nada disso. Apenas nós compreendemos que isso faz parte do necessário ao nosso crescimento. Quem causou tudo isso, senão nós mesmos, né? Então nós não somos vítimas, né, de um Deus que castiga, né, de um Deus vingativo, nada disso. Se nós nos queixamos de algo em nossas vidas, a quem devemos responsabilizar? Senão a nós mesmos, né? Cada um individualmente e coletivamente também, porque existem, né, os karmas, né, as consequências coletivas de atos anteriores que foram coletivos também. Mas então, agora analisando, né, com um pouco mais de detalhe o texto, vejamos mais uma vez o que Emmanuel nos diz. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, olha o momento que nós estamos vivendo. Não convertas a depressão em veneno. Nós não podemos sair cuspindo, né, vociferando, né, expelindo veneno para os outros que convivem conosco, mais direta ou menos diretamente, porque nós estamos passando por tudo isso, né, porque nós estamos confinados, porque isso, porque aquilo, porque nós perdemos o nosso familiar, o nosso ente querido, né, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, a nossa tia, a nossa avó, o nosso avô. Nós não podemos transformar isso em justificativa para sairmos, né, expelindo, né, cuspindo veneno nos outros. Né? Quando a aflição te ronda o caminho, e qual de nós que não tem aflição no caminho, né? Se estamos num mundo de provas e expiações? Anuncias trazer o espírito carregado de sombra. Nós nos lamentamos, nós murmuramos, chegamos mesmo, às vezes, a blasfemar, né? Mas olha o que Emmanuel nos diz. Como quem se encontra ausente do lar ansiando regresso, né? É aquela vontade, né, de se libertar daquela aflição. No entanto, entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Então a gente, né, resolve não fazer mais nada. Não vou fazer nada, né? Vou me isolar, né? Não vou entrar mais na rede social, não vou falar mais com ninguém, vou ficar no meu cantinho aqui, né? E esperar, né, que isso passe sem que eu precise fazer nada, né? Sem que eu me mobilize para ajudar de alguma forma isso. E aí muitas vezes também a gente entra numa falsa modéstia, numa falsa humildade de começar a dizer, por exemplo, o que eu posso fazer, né, diante disso? E nós já dissemos em outra pregação, se nós não temos alguma forma de contribuir mais eficazmente, mais diretamente, né, mais concretamente, nós podemos fazer o quê? Orar, né? Pensar, enviar pensamentos positivos, né?
falamos ainda há alguns dias atrás sobre a questão do magnetismo, né, pessoal. Podemos emanar, né, fluidos, né, bons. Como dizia Dr. Bezerra de Menezes, né, pensar no bem e colaborar na nossa pequenez, na nossa incapacidade, da forma que podemos, né? É a parábola dos talentos que Jesus nos contou, né? A cada um foi dado de acordo com a sua capacidade. Então, se nós não temos capacidade para fazer algo maior, né, de mais expressão, façamos o que está ao nosso alcance. Então, é isso que Emmanuel está dizendo aqui também, né? Não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador, porque da mesma forma, meus irmãos, que uma mensagem, uma palavra, um texto, uma canção, né, uma música, contagia multidões de forma positiva, a palavra negativa também, né, o desânimo arrasador, né, a depressão, a palavra venenosa também contagia. Então, nesse momento, nós temos que contagiar positivamente, levando uma palavra de esperança, de ânimo, na medida das nossas capacidades. Ninguém precisa ser, né, um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, né, um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, ou muitos heróis que estão aí na frente, né, de batalha em relação ao coronavírus e à Covid, mas nós podemos escrever um texto, mandar uma mensagem para um familiar, para um amigo, né, ligar, telefonar para alguém, né? Então nós vemos pessoas fazendo isso e outras, né, disseminando ódio, né, agressividade. E se somos cristãos, o que nós estamos fazendo, né? Será que a nossa conduta está de acordo com esse título que nós ostentamos? E continua Emmanuel. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Não tem um provérbio popular, né, um ditado que diz: os olhos são o espelho da alma? E inclusive nós que somos espíritas, meus irmãos, quem não ouviu algum comentário, né? Nós especificamente da Escola Jesus Cristo, que convivemos com Rubinho, o Rubens Fernandes Carneiro, que esteve à frente da reunião mediúnica, né? O grupo Emmanuel, que é uma reunião mediúnica de desobsessão, realizada às segundas-feiras. Quem não se lembra de Rubinho comentando exatamente que o olhar da pessoa quando está obsidiada, né? O olhar da pessoa que está com a influência ruim, né? A influência negativa, uma influência perversa, muda. E muitas vezes, quando alguma pessoa ia conversar com seu Rubinho, né? Fazendo o atendimento fraterno, né? Eu mesmo levei alguns amigos, algumas amigas que estavam preocupados ou consigo mesmos ou com algum familiar, e seu Rubinho pedia para olhar o olho da pessoa, né? Deixa eu ver seu olho aqui e tal, e às vezes falava, né, para não constranger a pessoa, que olho bonito e tal, porque ele percebia no olhar da pessoa exatamente isso que Emmanuel está falando aqui, né? O que o olhar está retratando, né? Está retratando uma depressão, uma tristeza doentia, né? Ou está retratando uma preocupação normal, né? Uma preocupação que denota amor, né? Que denota carinho com os seus familiares, com os seus amigos, né?
Então, nós percebemos pelo olhar, pelos olhos da pessoa, se a pessoa está bem ou não, né? E até a medicina mesmo, antes de chegar nesse avanço que nós vivenciamos hoje, muitos médicos faziam diagnósticos olhando, né, para o globo ocular, né, das pessoas, dos seus pacientes. Então, acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores, né? E continua aqui, mano. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam. E nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Meus irmãos, na verdade, né, tudo isso que Emmanuel está narrando aqui, né, que são, muitas vezes, explicações para maus comportamentos que nós adotamos nas nossas vidas. São explicações, mas não são justificativas. Nunca. Por quê? Porque se nós adotamos esses comportamentos negativos, né, e não nos faltaria motivo, né, explicação para nós adotarmos esse tipo de comportamento. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Como dizem os espíritos superiores, né, André Luiz, né, nós não estamos em colônia de férias. Não. Nós estamos aqui, né, pagando, né, expiando os nossos crimes, os nossos pecados e sendo provados para testemunharmos que a essa virtude, né, eu já consegui conquistar, ou estou caminhando para conquistar essa virtude. Então, como que nós vamos pagar alguma coisa ou provar, né, testemunhar, testificar que apreendemos determinada lição sem uma dificuldade, né? O aluno, quando ele vai fazer a prova, ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar. Na hora da prova lá, muitos, né, ficam extremamente nervosos, com a boca seca, né, transpirando, né, suando, e alguns de nós temos até bloqueios na hora de realizar a resposta, de elaborar a resposta. Então, a prova, né, e a expiação, o pagamento, né, quantos de nós, né, quando adquirimos uma casa, né, um carro, uma moto, ou mesmo, né, um eletrodoméstico, né, um aparelho eletroeletrônico de mais valor, né, pagamos em tantas vezes, né, no cartão de crédito ou no carnê, na loja, com dificuldade, né? E quando terminamos de pagar, nos sentimos aliviados, né? Ficamos livres daquela dívida. Então, na nossa encarnação, num mundo de provas e expiações, é assim também, né? Mas então continua aqui, né, o Emmanuel, e aí voltando, esse comportamento negativo que nós adotamos muitas vezes, ele é reflexo, na verdade, né, ele está retratando o quê? Além da nossa pequenez, né, espiritual. Egoísmo da nossa parte, né? Porque as pessoas não merecem, né? O mundo não merece que nós exalemos negatividade, né? Que nós transpiremos negatividade, pessimismo, né? Depressão, murmuração, blasfêmia, nada disso. E muito menos os espíritos, né? Que são responsáveis pela nossa encarnação, os espíritos superiores, Jesus, nosso mestre, e Deus, nosso Pai. Então, adotar
um comportamento, uma atitude dessa forma, é uma atitude egoística. Então nós temos que nos livrar disso com a maior pressa possível, né? Com o maior empenho possível. Então continua o Emmanuel aqui. Entregas-te à mudez proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede de abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Vou fazer voto de silêncio agora, também não vou falar mais nada, né? Atitude rebelde nossa, muitas vezes, né? Não vou falar mais nada, vou ficar quieto e tal. Quando nós temos, né, bocas, né, nós temos, como continua ele aqui, né, asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuis 2 mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Nós temos visto alguns jovens da mocidade da Escola de Jesus Cristo, né, publicando, postando aí na nossa página, né, uma moça cantando e a outra tocando um instrumento, né, um teclado, né, um violão. Que maravilha, meus irmãos, né? E muitos de nós, em vez de estarmos fazendo isso, quando até sabemos muitas vezes, né? Eu não sei, né, tocar um teclado, tocar um violão, eu não sei cantar, tudo bem. Mas Emmanuel fala aqui que nós temos 2 mãos e hoje, com a tecnologia, nós temos 10 dedos que podem nos auxiliar a digitar, né? Quem não fica aí no celular, às vezes, conversando horas e horas, né, no WhatsApp, e para fazer o quê, às vezes? Para estabelecer uma discussão, né? Ou para passar uma notícia ruim. E nós temos 10 antenas. 10 antenas. Emmanuel, quando escreveu o livro, estava lá nos idos de 1964, se não me falha a memória. O livro foi escrito em 1964. Exatamente, abril de 64. Então não tinha essa tecnologia toda hoje. Então ele se referiu a 2 antenas das nossas 2 mãos. Mas hoje nós temos 10 antenas, porque o teclado do computador, né, o celular, nós podemos digitar textos belíssimos, né? Ou, mesmo que não seja um texto belíssimo, transmitir uma palavra de esperança e de carinho para o nosso familiar, para o nosso amigo que está afastado de nós, né, sem ter o contato. Ou mesmo digitar o número do celular ou do telefone e ligar para a pessoa para saber uma notícia, né, para dizer que está com saudade. Então, os nossos jovens aí da mocidade da Escola Jesus Cristo, Mocidade Espírita Maria Zenite, estão aí, né, trazendo um pouco de saudade, de paz para o nosso coração, com canções, né, com músicas belíssimas, né, da doutrina espírita e da nossa Escola Jesus Cristo. Assim como o nosso irmão também, Luiz Alberto Mussa Tavares, o nosso Luizinho, já fez 2 lives com as canções de sua autoria, né, que foram usadas nas peças de teatro da nossa escola. Que maravilha, meus irmãos. Continua, Emmanuel. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil. E, sem orelhas, 2 pés à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra granjearia a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Já nos disse Paulo, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quando nós fazemos o bem a alguém, meus irmãos, nós granjeamos amigos não apenas encarnados, mas desencarnados, né? Os amigos, os familiares e os espíritos simpáticos àquela pessoa que nós ajudamos de alguma forma, eles passam a nos ajudar também. Então,
olha a corrente maravilhosa que nós criamos, né, de amigos, né, de espíritos simpáticos, quando nós ajudamos, às vezes de uma forma pequena, né, para nós insignificante, mas que vai fazer diferença às vezes na vida da pessoa. Às vezes, 1 minuto, como diz Emmanuel aqui, de conversação, ou uma leve migalha do que te sobra, te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. E termina, Emmanuel, em verdade existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior, que é o texto da Françoise de Geneve, que Emmanuel comenta, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor em serviço do bem. Se nós estamos num estado de melancolia, que é esse descrito por Emmanuel ou pela Françoise de Geneve, com saudade, ainda que inconsciente, né, de um plano espiritual, né, de entes amados que não estão conosco mais ou não estão conosco nesta encarnação, né? Se nós temos essa melancolia, essa saudade inexplicável, nós, principalmente espíritas, temos que nos empenhar muito mais para cumprir a nossa missão, a nossa encarnação nessa terra, porque só assim que nós conseguiremos nos ligar novamente a esses amados, né? Ou só assim que nós conseguiremos habitar planos melhores, né? E continua aqui o Emmanuel, né, terminando, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Foi o que nós acabamos de falar. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Meus irmãos, olha a gravidade dessa tristeza destrutiva em nós. Emmanuel compara a entorpecentes, tóxicos, né? Drogas, que muitas vezes contra os quais nós guerreamos, né? Como ele diz aqui, como quem guerreia, né, o culto do entorpecente. Então nós temos que guerrear contra essa tristeza, contra essa depressão, né, de forma veemente, né, com muita força. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos, nós, Emmanuel está considerando que nós somos espíritos vinculados às diretrizes do Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens. O anúncio, né, o cântico dos anjos, anunciando o nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou, em outras traduções, né, boa vontade para com os homens. Através de cânticos jubilosos. E termina o Evangelho na Jerusalém, né, com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então, é o que nos aguarda aí, né, no mundo de regeneração, para o qual nós estamos caminhando, né, nessas transformações todas que estão acontecendo, né, nessas catástrofes, nesses cataclismas, né, enfim. E lembrando apenas um exemplo muito terno, muito agradável, né, de se ler. Quando eu preparei a pregação para essa tarde, eu me lembrei, né, primeiro de uma frase de Chico Xavier que diz que a única coisa que nós podemos dar, né, ceder aos outros sem termos, é alegria. E em razão disso, eu lembrei do livro infantil
de Francisca Clotilde, livro chamado Tintino. É a história de um palhaço, né, que tinha muitas agruras, muitas adversidades, muitas aflições na sua vida, e apesar disso, levava alegria para as crianças, né? Fazia as suas palhaçadas, as suas brincadeiras, porque ele gostava de ver as crianças rindo, né? Sorrindo, alegres. E apesar, né, de sua vida difícil, no momento de sua desencarnação, quem o recebe, em razão dele ter passado, né, pela sua experiência terrena dessa forma, né, superando os seus sofrimentos, as suas dificuldades, quem o recebe? Jesus, né? Então, meus irmãos, que nós possamos passar por esse momento de dificuldade, né, com alegria, né, com esperança, com fé, com certeza de que dias melhores virão e transmitindo aos outros um pouco de paz, um pouco de alegria na medida das nossas capacidades, das nossas possibilidades, um pouco de esperança para que todos nós sejamos contagiados não pelo vírus, né, coronavírus, mas pelo vírus, entre aspas, né, do amor, da paz, da serenidade. Então, que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos, né, uma tarde, um dia, uma semana aí de paz, de harmonia com os benfeitores e os amigos espirituais. Em nome de Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.